Olá, crianças, bom dia! E aí, como foi o final de semana de vocês? Gostaram do vídeo que a Promara mandou na sexta-feira? Desculpem pelo atraso, mas é porque eu não tinha ninguém para me auxiliar na gravação, então eu precisava que meu irmão chegasse para poder minha sobrinha descer para me ajudar. Mas foi feito com muito amor, com muito carinho. E eu inicio esta semana de hoje agradecendo a Deus pelo dom da vida, né? E principalmente pela nossa saúde. Se estamos em casa, resguardados, estamos protegidos de todas as enfermidades. Então a gente vai nesse momento agradecer a Deus por mais uma semana que se inicia, agradecer pelas nossas famílias, nossos lares, nossos alimentos que vamos ter, vamos degustar. E vamos também lembrar de pedir a Papai do Céu por todas aquelas pessoas que estão sofrendo no leito de hospital ou em suas casas, né? Com o coronavírus ou com outras enfermidades. Vamos pedir a Ele que leve o espírito da cura, que essas pessoas possam se restabelecer, possam voltar para suas atividades diárias com saúde, né, com tranquilidade. E vamos também pedir a Ele que pare com essa pandemia, né, estacione esse vírus para que a gente possa se encontrar logo. Bom dia para vocês. Vamos iniciar então a nossa aula falando sobre as fases da vida. Esse assunto está na página 346 dos seres vivos. Todos os seres vivos eles passam, né, por uma fase da vida. Elas podem variar de acordo com cada espécie e com o ambiente que eles vivem e também pelas atividades que desenvolvem. As pessoas começam a sua fase da vida através da infância, né? A infância, ela começa desde o nascimento, quando o bebê sai da barriga de sua mãe e ali vai crescendo. Logo depois da infância vem a adolescência, que é a fase da vida de muitas mudanças no corpo das crianças, né? E também nos sentimentos. Nela também ocorrem várias descobertas. A menininha começa os seios a crescer, o menininho começa a criar pelos no rosto, nas axilas. Muitos dos meninos, a voz fica um pouquinho mais grossa, aparecem muitas espinhas. Às vezes fica aquele sentimento de revolta, um nervosismo inexplicado. Então, a adolescência, por muitos, é chamada de aborrecência. Por quê? Porque os jovens nessa idade, nessa fase da vida, eles ficam confusos, ficam mais nervosos, choram por qualquer coisa, sentem medo. Muitos querem ser donos da verdade, donos de si. Então, é um processo bem complicado. Sair da infância, que é o momento em que todos veem como um bebezinho, né? Como um xodó, como aquela criança meiga, e aí você se depara com novos sentimentos e principalmente novas responsabilidades. Então é uma fase bem confusa. Mas nada que com amor, com boa orientação, paciência dos pais, vocês, quando chegarem nessa fase da transição de criança, infância para adolescência, vocês não vão tirar de letra, né? Depois da adolescência, tem o início da fase adulta. Nessa fase, a pessoa já tem sua personalidade formada, seus gostos, né, mais definidos. O corpo também já está totalmente formado e maduro, né, para que ocorra assim a reprodução. Como é assim a reprodução? A mulher já está pronta para levar dentro de si um filhinho, ter o seu filhinho. E o homem, ele já está pronto para presentear a mulher com a sementinha do filho, que é chamado o sêmen, certo? Mas vocês vão estudar isso mais lá para frente. O que importa é saber que na fase adulta a gente passa grande parte da nossa vida. É quando a gente começa a trabalhar, quando a gente constitui nossa família, quando a gente começa a projetar a nossa fase da melhor idade, chamada então, né, de terceira idade. Então, a fase adulta, ela é a maior parte da vida humana.
Na fase adulta, a gente trabalha, a gente constitui a nossa família, né? Criando os nossos filhos, educando os nossos filhos, é, arquitetando as nossas finanças. É quando você recebe seu dinheiro e aí você projeta uma casa nova, comprar um carro, viajar para conhecer lugares, né? Passar a maior parte do tempo com suas esposas, com seus pais que já estão idosos. No Brasil, os idosos, eles são seres humanos acima de 60 anos de idade, certo? Podemos chamar essa fase de terceira idade ou melhor idade, né? Quando as pessoas já estão acima dos 60 anos. Então você passa de infância para adolescência, de adolescência para a fase adulta, que é o período maior, e depois vai para a melhor idade, que é quando se tornam idosos. Os idosos, né, antigamente, eles não tinham tanta utilidade. Quando as pessoas chegavam na fase idosa, aí os filhos que faziam tudo para ele. Mas com a evolução dos tempos, os idosos têm que se cuidar melhor do que nós, que estamos mais jovens, que estamos na fase adulta, ou os adolescentes. Vocês estão vendo que, infelizmente, muitas pessoas estão morrendo. Antes da pandemia, as pessoas estavam morrendo muito por causa de quê? Da criminalidade. Os jovens, adolescentes estavam se envolvendo no crime, né? Com tráfico de droga, usando drogas. E aí estava morrendo um número muito alto de jovens e adolescentes devido ao tráfico de drogas. Com esta pandemia, não está muito diferente. Tem morrido muitas pessoas. Porém, tem morrido mais pessoas na fase adulta do que idosos. Então, assim, os idosos hoje, eles estão se cuidando mais. A gente vê muitos idosos praticando atividades físicas, muitos idosos voltando para a área de trabalho, né, com uma carga horária reduzida, mas eles trabalham, ocupam a sua mente. Tem grupo de idosos que fazem excursões para conhecer lugares, tem grupo de idosos que se reúnem para costura, para jogar, para atividades físicas, para bailes dançantes. Então, tudo isso tem ajudado a melhorar a vida dos idosos. E nós, mais jovens, estamos perdendo nosso tempo comendo besteira, usando drogas, fazendo uso de bebidas alcoólicas, esquecendo de atividades físicas na vida sedentária, só no corre-corre do trabalho, e isso tem ajudado a nós, mais jovens, morrermos mais do que os idosos. Então fica a dica para vocês que são crianças. Vocês são crianças, ainda não têm responsabilidades em ter que trabalhar, alimentar filhos, se preocupar com dívidas. Então aproveitem essa infância e não esqueçam de praticar atividades físicas e atividades que ajudem e estimulem o cérebro e o pensamento de vocês positivo daquilo que é legal para o nosso bom desenvolvimento. Na atividade que vocês irão resolver hoje, na folhinha que a Paula enviou para o celular da mamãe de vocês, né? O anexo, vocês vão observar lá que tem duas etapas de desenvolvimento. Tem a etapa dos seres humanos, que tem as crianças, um idoso, um adulto, um jovem e um adolescente. E tem a fase de desenvolvimento de uma planta. Vocês irão pintar somente a fase da vida que corresponde às características dos seres humanos, do ser vivo. Nós, seres humanos, enquanto seres vivos, ok? Aí lá tem o desenvolvimento de uma planta e o desenvolvimento do ser humano. Então, qual é que mais corresponde à sua fase, a você enquanto ser vivo? São as plantas ou são os seres humanos? Certo? Caprichem na atividade. Logo depois, nós vamos relembrar as formas geométricas, os sólidos geométricos. Vocês lembram das imagens que a Promara colocou aqui na minha mesa na sexta-feira? Elas lembravam a esfera, elas lembravam o cone, o cilindro, o cubo e o paralelepípedo. Vamos fazer uma gincaninha bem bacana. Vocês irão pedir à mamãe para pegar o celular delas e filmar vocês coletando objetos de casa que tenham estes formatos. Irão postar
ou no Instagram e marcar a escola, ou no Facebook, ou então o papai e a mamãe irá colocar no status do WhatsApp para que a Promara veja que vocês conseguem identificar na casa de vocês objetos que tenham as formas geométricas. Outra coisa, criança. No YouTube, a Pro tem possibilidade de saber quantas pessoas estão acompanhando os vídeos e desenvolvendo as atividades. E eu estou muito triste porque nem todos vocês estão acompanhando os vídeos, assistindo os vídeos e fazendo as atividades. Eu vou lembrar para vocês que todas as atividades que estão sendo passadas irão computar como a nota de vocês. Então, vocês dependem dessas atividades, dependem desses desafios que estamos lançando para que obtenham a nota e que possam seguir para o segundo ano em 2021, ok? Eu sei que é muito difícil, é muito chato estar assistindo aula, sentadinho na frente da televisão, na frente do computador, na frente do celular, mas neste momento de pandemia é o melhor que podemos fazer para a segurança e o bem da saúde de vocês, ok? Então caprichem. Vamos agora para a aula de português, que nós vamos relembrar a... Vamos lá para a atividade de português. Na atividade de português, vamos relembrar os sons da letrinha G. Eu expliquei para vocês que o G junto de A, O e U, ele vai ter o som forte, ó, para cima, forte. Então, vamos lá? Gá, Gó e Gu. O G junto de E e I, ele vai ter o som fraco, ele vai nos lembrar o som da letrinha G. Então, como é que nós lemos o G com E, Gé, e o G com I, Gi? Aqui eu tenho 5 nomes de animais. Vamos ler? G com O, Gó. O Rê tremidinho com I vai formar Ri. E o Lê com A forma Lá. Leiam com a Pro. Gorila, gorila. Depois eu tenho aqui o C com A e o N vai formar o som Cã, cão. Repitam com a Pro. Cã. G com U, Gu. O Rê tremido com U vai formar o quê? Ru. Então, vamos lá? Canguru, canguru. Depois eu tenho G com Ai, gai. V com O, vó. E o T com A, tá. Tudo junto? Gaivota, gaivota. Depois eu tenho o G fraco, Gi, Rê com A, Rá. E o Fê com A, Fá. Vamos juntar? Girafa, girafa. Agora eu tenho o G fraco de novo, junto com E vai formar Gé. Né com E, Né. T com A, Tá. Geneta, geneta. Promara, o que é uma geneta? É um tipo de gato, certo? Vocês vão ver aí no livro de vocês. A atividade de hoje, vocês irão observar as palavrinhas que nós acabamos de fazer a leitura e irão fazer a correspondência para a imagem dos animais correspondentes a cada nomezinho, certo? A única coisa que eu não quero que vocês esqueçam, que o som do G junto de A, O e U é um som forte. Gá, Gó, Gu. O som do G junto de E e de I é um som fraco. Ele vai sempre nos lembrar o som da letrinha G. Então, nós lemos Gé e Gi. Se vocês guardarem essas dicas, vocês vão estar desenvolvendo muito bem a leitura, a oralidade e vão estar logo, logo lendo sozinhos, ok? Tenham uma ótima segunda-feira. Hoje, né, com o novo decreto dos nossos governantes, hoje é feriado, amanhã também, quarta também, mas as nossas videoaulas seguem. Caprichem nos estudos, lembre-se que os pais de vocês estão fazendo grandes esforços, estão se tornando segundos educadores em casa para ajudar vocês a desenvolver as atividades e a descobrir o conhecimento, certo? Então façam por merecer. Um beijo e até amanhã.